Imagina só você ter um dia, você ter uma rua com o seu nome em sua homenagem. Nossa, eu acho que é um sinônimo de ter chegado lá. Malba é a pessoa que é lembrada por ter revolucionado o ensino de matemática brasileiro, sabe? Ele olhava a matemática e falava: tem que ser divertido, tem que ser gostoso, tem que fazer sentido. Ele defendia muitos jogos dentro de sala de aula. Então, assim, uma grande inspiração. Ai, Malba. Se ele tivesse vivo, será que ele andaria junto comigo no recreio? Eu queria dividir meu Yakult com ele. O tadinho, eu dividiria com a Alba. Nossa, ele ia dividir o Yakult de um jeito muito gambiarrento. Nossa, ele ia dar um jeito de falar assim: é um gole pra mim, um gole pra você. 2 goles pra mim, um gole pra você. Ia dar certo. No final a gente ia falar: tá tudo certo. Ele dividiu desse jeito aí que tá, aceito. Oi, time! Aqui quem fala é Julia Jacoldi, a matemaníaca. E aqui é só a resposta, é só o creme de la creme, entendeu? É só uma sugestão, aqui vai ser uma discussão. Se você quiser fazer parte de tudo isso, eu sugiro fortemente que você veja a pergunta primeiro, que vai estar aparecendo aqui no cantinho. E aqui a gente vai propor uma solução para os problemas do 1000 dinar de Malba. Esse problema cativante, né, que tira umas noites de sono. Conta aqui embaixo pra mim nos comentários quantas noites você ficou sem dormir. Quero saber. Como esse problema tem uma visualização um pouquinho mais sofisticada, dá pra gente ir um pouquinho mais a fundo nesse rolê todo, bora por um caderninho? O que esse problema pede pra gente é que a gente distribua em 10 caixas 1000 dinares. Dito apenas isso, a gente pode pensar em, por exemplo, colocar 1 dinar em cada caixa e na última a gente coloca todos que restam. Bom, mas aí seria muito fácil, a gente gosta de coisa difícil, então tem mais uma regra que esse problema nos propõe, que é justamente conseguir fazer qualquer pagamento de valor inteiro usando combinações dessas caixas, sem que seja necessário abrir a caixa antes para, contar as moedas, contar os dinares e aí então fazer esse pagamento. Como a gente precisa fazer qualquer tipo de pagamento, a gente também precisa conseguir pagar alguma coisa que valha, por exemplo, 1 dinar. Então, a primeira caixa, eu vou colocar exatamente esse valor, 1 dinar. Na segunda caixa, eu vou colocar 2 dinares, porque afinal, com essas 2 caixas, eu já consigo pagar coisas com 1 dinar, com 2 dinar e também com 3 dinares, se eu usar a caixa 1 e 2 ao mesmo tempo. Então, para a caixa 3, eu vou colocar o valor 4. Agora eu também consigo pagar 4 usando a caixa 3, mas eu também consigo pagar a quantia de 5 usando a caixa 3 e 1, também consigo fazer a quantia de 6 usando a 3 e 2, e também consigo fazer a quantia de 7 usando a 1, 2 e 3. Então para a caixa 4 eu vou usar 8 moedas. Então essa quantidade aqui que eu tô colocando embaixo das caixas são as quantidades de dinares que eu tô destinando a cada uma dessas caixas. Se a gente seguir fazendo esse raciocínio, observem que tá acontecendo um padrão aqui, né? Cada caixa a gente tá colocando potências de 2. Então aqui é como se fosse 2 elevado a 0, que daria 1. Aqui seria a mesma coisa que 2 elevado a 1, que daria 2. Aqui a mesma coisa que 2 elevado a 2, que daria 4, e aqui então 2 elevado ao cubo. Natural seria pensar que aqui então seria o 2 elevado à quarta, aqui seria o 2 elevado à quinta, aqui 2 elevado à sexta, e aqui então seria o 2 elevado à sétima, e aqui o 2 elevado à oitava quantidade de moedas em cada uma dessas caixas. E eu não vou usar a última caixa como 2 elevado à nona, e eu vou explicar isso por quê agora. Porque se a gente soma essa quantidade aqui das primeiras 9 caixas, 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado ao 2, 2 elevado ao 3, 2 elevado a 4, assim por diante, aqui a gente já tem um total de 511 moedas. Então, para essa caixa aqui, na verdade, a gente precisaria, de 489 moedas.
E aí pensa comigo, né? Então, se a gente precisasse pagar os 1.000 dinários, era só dar todas as caixas, então, pra pessoa, porque nas primeiras 9 caixas tem 511 moedas e na última caixa a gente tem 489. Se a gente junta todas essas caixas, temos um total de 1.000 dinários. Então, essa daqui é uma das maneiras, né, da gente poder distribuir essas moedas, e se a gente coloca elas em ordem crescente e a gente sabe que são potências de 2 a quantidade de cada uma dessas caixas, é muito tranquilo a gente conseguir se organizar para saber qual caixa então a gente precisa pegar na hora de realizar um pagamento. Basicamente isso que a gente está fazendo é uma decomposição em potência de 2. A gente estaria trabalhando com binários, né? A gente poderia expandir esse conhecimento aqui, essa ideia, para então decompor qualquer que seja um número até 511, né, como potências de 2. Então, a gente precisa da caixa 1, que é 2 elevado a 0, a gente precisa da caixa 2, que é 2 elevado a 1, e isso funciona porque só tem uma maneira de decompor esses números. Então é perfeito, né? É bem bonitinho esse problema, é bem gostoso de pensar sobre ele. E se você estivesse questionando, né, sobre os valores acima de 511, por exemplo, se a gente tivesse que pagar 893 dinários para alguém, para esse tipo de valor a gente pode pensar então em uma decomposição. Por exemplo, a gente pode pensar em 893 como uma soma de 489 mais 404, né? E aí o que a gente pode fazer com isso? Isso significa que a gente poderia pegar aqui então a 10ª caixa, né? E para aqui a gente pegaria as outras caixas que decompõem o 404, porque a gente sabe que existem uma única maneira de decompor o 404 nas primeiras 9 caixas desse problema, da forma que a gente organizou esses dinários dentro dessas caixas. Uma curiosidade desse problema é que a gente tem uma sobreposição, né? Pensar que do 489 até o 511, a gente tem 2 maneiras de somar essas quantidades, né? Teria, por exemplo, como fazer 490 de 2 maneiras, ou decompondo as 9 primeiras caixas em 490, ou pegando a 10ª caixa mais a primeira caixa, né? Então é um jeito legal de pensar que a gente teria aí alguns números que teriam 2 maneiras possíveis de realizar esse pagamento. Muito obrigada por terem celebrado mais um maio, que tem esse dia 6 gostoso, que a gente pode comemorar a matemática, mas lembre-se que a Matemaníaca aqui é sobre isso o ano inteiro, na verdade. Então já se inscrevam aqui nesse canal, sejam membros para participar de discussões, para receber curadorias de materiais exclusivas, a Ju tem podcast, eu tô onde os jovens estão, né? Espero vocês por lá pra gente continuar celebrando a matemática. E é isso. Beijinhos e bons estudos!